E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas leituras do mês de dezembro, né? Os últimos quadrinhos lidos em 2024. E esse vídeo de leituras do mês está saindo numa data um pouco diferente, né? Porque eu costumo postar os vídeos de leituras do mês como o primeiro vídeo do mês seguinte, né? Mas esse mês tá saindo um pouco antes, porque eu não vou mais ler quadrinhos nesse mês de dezembro, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 26, na verdade dia 27, porque já passou da meia-noite, mas eu tô gravando esse vídeo no dia 27 e dia 27 à noite eu vou viajar com a minha família para passar o ano novo. Então, já adiantando também, um feliz ano novo para você e para toda a sua família, e que 2025 seja de excelentes quadrinhos do mesmo jeito que 2024 foi. E também, se vocês estiverem escutando um barulhinho no fundo, ignorem, porque tá chovendo bastante aqui e não tem o que fazer quanto a isso. Mas dezembro era um mês que eu achava que eu ia ler bem pouco, né? Porque é sempre um mês muito corrido, com Natal, Ano Novo, trabalho e tudo. Então eu achei que eu ia ler pouco, mas acabou que eu li 30 quadrinhos até dia 26, no caso, né? Que foi quando eu li o último quadrinho aqui. E vários quadrinhos excelentes, e assim, foi realmente um mês muito bom, talvez um dos melhores meses de leitura do ano. Mas primeiro eu vou começar com uma leva de quadrinhos brasileiros, né? Primeiro alguns independentes aqui. O primeiro deles que eu quero mostrar é O Livro dos Pássaros, da Lark, escrito e desenhado pela Lark, quadrinho brasileiro que inclusive eu comprei na Comic Con, tá autografado aqui. Quadrinho excelente, com certeza vai estar nas minhas melhores leituras de 2024, é realmente muito, muito bom. Já tinha ouvido falar dele antes, não tinha dado muita bola assim, mas na Comic Con, quando eu vi que a autora tava lá e tudo, eu resolvi comprar, e é realmente muito bom. Vai contar a história desses pássaros que trabalham numa empresa, né, no meio corporativo e tudo mais. Então vai ser um quadrinho muito engraçado e com muitas críticas ao trabalho, a esse meio corporativo e tudo mais, e quem trabalha em qualquer empresa vai conseguir se relacionar de algum jeito com as coisas que acontecem aqui. Realmente muito, muito bom. O desenho da Lark também é excelente, é um desenho mais infantil, e apesar do quadrinho não ter palavrão nem nada assim, um quadrinho que teoricamente crianças podem ler, é um quadrinho que realmente só adultos que já trabalharam em alguma empresa eu acho que vai gostar muito mais. Realmente muito bom, uma das grandes surpresas de 2024, O Livro dos Pássaros. Depois tem 3 aqui dos mesmos autores, que são os quadrinhos A2, né? Eu li esse quadrinho A2, que ele é da série não oficial, né? Que não faz parte da série principal do Quadrinhos A2, que é feito pelo Paulo Crumbin e pela Cristina Eiko. Tem esse outro quadrinho A2 que não faz parte da série principal, que é feito só pela Cristina Eiko. E tem esse quadrinhos A2, que aí sim faz parte da série principal, que daí tem a lombada quadrada e tudo mais. E quadrinhos A2 é excelente, mas esse quadrinhos A2 aqui, ele é bem diferenciado dos outros, porque os outros são todos preto e branco, né? E esse aqui é totalmente colorido, com cores lindas, desenhos lindos. E esse quadrinho, ele é um remake do primeiro quadrinhos A2, né? Teoricamente, esse é o 7º ou 8º volume da série principal, acho que é o 7º. Tenho todos eles, adoro todos eles, mas esse aqui é um remake do primeiro, né? E não é que é uma edição simplesmente colorida do primeiro, né? Pelo que eu conversei com os autores lá na Comic Con, eles falaram que eles refizeram os desenhos de algumas páginas e tudo mais. Então é realmente um remake, é como se fosse como se fosse praticamente um quadrinho novo. E que mesmo se você já tiver o primeiro volume de quadrinhos A2, recomendo muito comprar, é muito engraçado. E esse volume aqui conta a história de quando eles foram para uma feira de quadrinhos no Rio de Janeiro. É muito engraçado e eu tava com saudade de ler
quadrinhos A2. Espero que saia mais volumes em breve. O outro aqui, independente também, que eu li, é o Vermilion, parte 2, que é escrito e desenhado pelo Brão. Eu tenho que ver até se eu posso mostrar o desenho, porque o Brão, ele é muito conhecido por desenhar mulheres muito bonitas. Se você não segue o Instagram do Brão, e se você for maior de idade, recomendo seguir. É um cara que desenha muito, muito bem mesmo. Eu tenho até um pôster dele que eu preciso enquadrar para colocar na parede. Essa página que eu já não posso mostrar. Mas enfim, além de ter esses desenhos muito bonitos, o Brão também faz muito quadrinho de terror, né? E o Vermilion não é diferente. Só que eu tenho um carinho especial pelo Vermilion, porque quem conhece o Slipknot, né, e conhece as músicas, deve ter relacionado, né, que o Vermilion é uma música do Slipknot que tem parte 1 e parte 2. A parte 1 é mais rock pesado, e a parte 2 é praticamente a mesma música, só que numa versão lenta, calma e tudo mais. Então o Brão fez um quadrinho para cada uma das músicas e é muito bom. Eu acho que você não precisa ter lido o primeiro para ler o segundo, apesar de, no final, principalmente, ter uma relação forte com o primeiro volume. Mas eu acho que você pode pegar o volume 2 para ler, que você vai curtir bastante, porque o primeiro volume, se não me engano, tá esgotado. Mas, cara, realmente um quadrinho muito bom. E, assim, lógico, faz muitas relações com a música do Slipknot, né? E eu gosto muito, então gostei muito desse quadrinho aqui. Gostei mais do que o volume 1, inclusive, que eu já tinha gostado muito. Então recomendo para vocês conhecerem o trabalho do Brão, mas como eu disse, se vocês forem maior de 18 anos. E o outro brasileiro que eu li aqui não é independente, esse saiu pela editora Draco, que é Juquinha, o solitário acidente da matéria, escrito e desenhado pelo Max Andrade, que também é um quadrinho incrível, é muito engraçado. Os desenhos é completamente cartoon, assim, olha só. É um desenho que muitas vezes repete, né? E muitas das páginas são de um quadro só, então é meio que como se fosse tirinha. É um quadrinho com muita referência da cultura pop. Tem uma parte aqui que aparece o Clóvis de Barros, que eu não vou dar muito mais detalhes sobre isso, mas quando aparece o Clóvis de Barros, eu rachei o bico de dar risada. Olha só, essa parte tem o Supla. Não vou mostrar mais para não entregar muita coisa, mas essa história esse quadrinho vai contar a história, então, do Juquinha, que é uma criança que ele acabou de se declarar para uma amiguinha dele da escola de que ele gosta dela. E, assim, começam a zoar ele e tudo mais, ele fica muito triste, ele entra numa bad, assim. É muito engraçado. Tem umas partes que você fica meio triste ali com dó do Juquinha, mas no geral é muito engraçado. Um quadrinho que vai te fazer rir do começo ao fim e que, sinceramente, quando você termina de ler ele, já dá vontade de pegar e ler de novo. É realmente muito, muito bom. Juquinha, do Max Andrade. Eu recomendo pra todo mundo. E agora eu vou mostrar um quadrinho de uma editora que eu não conhecia, né? Esse foi o primeiro quadrinho que eu li dessa editora, que é a editora N-Versus, ou Inversus, não sei como se pronuncia, mas se escreve N-Versus mesmo, que é Roaming, da Gillian Tamaki e da Mariko Tamaki, que muita gente pensa que elas são irmãs, mas na verdade elas são primas. E antes de falar do quadrinho, tem uma coisa pra falar que eu não entendi direito, mas tudo bem. Eu comprei esse quadrinho na Amazon, né? E ele veio lacrado, certinho, tudo. Só que eu tinha visto uns vídeos e umas fotos de que esse quadrinho tem sobrecapa, né? E o meu não veio com sobrecapa. Eu mandei mensagem pra editora, mas não me responderam. Também fiquei com preguiça de trocar com a Amazon. Não sei se é algum lote que não teve sobrecapa, alguma coisa assim, porque é a primeira impressão, né? Então, sei lá, não entendi, mas também não liguei muito, porque a sobrecapa e a capa são idênticas, então tudo bem. Mas na capa principal tem um erro aqui, assim, crasso mesmo, que eu não consigo entender como saiu esse erro aqui. Ó, não sei se vocês vão conseguir ler. Ó, a partir de tensões, chega uma parte aqui que era para estar escrito recentes, mas tá recente, aí tem
esqueci o nome desse acento, e o número 1, aí pula e começa uma palavra nada a ver, que não termina, e o final era pra estar escrito brilhante, mas tá escrito bril e um símbolo de igual. Eu não entendi nada, achei horrível isso, mas tudo bem. Relevei porque o quadrinho é muito bom. O quadrinho vai contar a história dessas 3 amigas que elas vão viajar pela primeira vez para Nova York. Na verdade, 2 delas estão indo em Nova York pela primeira vez, e essa aqui, que é a Fiona, já tinha ido, mas enfim. E é um quadrinho de crescimento pessoal das personagens, é realmente um drama, vida real e tudo mais, que fala aqui que algumas das coisas mostradas no quadrinho são baseadas nas vidas das autoras, mas algumas coisas são inventadas, elas não contam exatamente o que, mas é um quadrinho, assim, extremamente vida real, de drama, assim, que você vai ver a amizade dessas pessoas, ou alguma coisa que vai fazer com que elas briguem, mas depois vai causar um crescimento pessoal nelas. É um quadrinho muito bonito, que eu acho que ele funciona mais para quem tem mais ou menos a minha idade, assim, 24 anos, ou para quem acabou de entrar na faculdade. Não sei se é um quadrinho que funciona, sei lá, para uma pessoa de 50 anos, por exemplo, ou para alguém de 14, mas é um quadrinho muito específico, assim, sobre jovens indo para Nova York, mas é muito bom. Assim, não é um quadrinho com reviravoltas nem nada assim, mas é aquele quadrinho de drama muito gostoso de ler, sabe? Eu gosto muito desse tipo de quadrinho. O outro quadrinho dessa dupla que eu li, que é Aquele Verão, que saiu pela editora Mino, também é muito bom, só que daí conta uma história focada na adolescência mesmo, ali uns 12, 13, 14 anos, não lembro ao certo agora. Esse aqui é o começo da vida adulta, então elas estão fazendo meio que um quadrinho para cada etapa da vida. Não sei se elas vão fazer depois um quadrinho com alguns personagens um pouco mais velhos, mas assim, esse é o segundo quadrinho que eu leio dessa dupla, e os 2 eu gostei muito. Eu sei que elas têm mais quadrinhos juntas, mas ainda não saíram no Brasil, espero que saia em breve, porque realmente gostei muito de Roaming. Inclusive, esqueci de mostrar o desenho. Ele é todo branco, preto e essas cores da capa, né? Esse amarelo meio bege e um azulzinho meio violeta, né? Todo o quadrinho é feito nesses tons, são muito bonitos. Tem algumas partes aqui, principalmente partes que elas vão em museus em Nova York e tudo mais. É muito, muito bonito. E também é legal para quem não conhece Nova York, né? Eu nunca fui para Nova York. E, sinceramente, eu fiquei com mais vontade de ir depois de ler esse quadrinho aqui. Eu acho que ele é um bom retrato da cidade, mesmo nunca tendo ido pra lá, né? Um quadrinho muito bom, que pra quem gosta de quadrinhos de drama, vai adorar o Roaming. E agora vem uma sequência de mangás. Eu li até que bastante mangá esse mês, não costumo ler tantos volumes assim. Mas o primeiro aqui que eu vou mostrar pra vocês é da editora Conrad, que é o Nas Montanhas do Terror, né? Escrito pelo Junpei Azumi, e cada capítulo tem arte de uma pessoa diferente. E eu confesso que eu comprei por nome de um cara, né, que é o Junji Ito, que ele desenha a primeira história aqui, ó. Tem o traço clássico padrão do Junji Ito. Mas os outros desenhos também são bem bonitos. Eu gostei de todos os desenhos que estão aqui. E como o próprio nome já diz, né, Nas Montanhas do Terror, vão ser várias histórias de terror que vão se passar nas montanhas, né? Ou de pessoas que praticam caminhada nas montanhas, ou alguém que por algum acaso se perde na montanha. Então vai ser vários contos, um não tem relação com o outro, mas são vários continhos de terror pequenos com essa temática, né? E são contos realmente pequenos, o quadrinho não tem nem 200 páginas e são 5 histórias que tem aqui dentro. Algumas são melhores, algumas são piores. A que eu mais gostei foi o do Junji Ito, que é a primeira história, mas eu acho que é um quadrinho bacana que vale a pena como um todo, assim. Eu não desgostei de nenhuma história aqui dentro, então acho que vale a pena Nas Montanhas do Terror, e foi um quadrinho que eu não vi ninguém falando sobre,
né? Eu mesmo não teria interesse de comprar se não fosse pelo desenho do Junji Ito, mas acabou que eu gostei bastante dele. E eu dei andamento na leitura de algumas séries de mangá que eu coleciono. O primeiro aqui é o segundo volume de Parasite, do Hitoshi Iwaki, nessa edição nova da editora JBC, que é todo colorido, né? Eu já fiz um vídeo sobre o primeiro volume. Lá eu falei que eu não gostei muito das cores, porque parece tudo meio artificial, meio photoshopado, assim. Nesse segundo volume, as cores não me incomodaram tanto como no primeiro volume. Eu achei mais bonita, ou não sei se eu só acostumei com as cores, mas nesse segundo volume não me incomodou tanto assim. Mas a história continua muito boa. E tem um acontecimento aqui nesse segundo volume que eu não esperava que ia acontecer de jeito nenhum, ou pelo menos não esperava que ia acontecer tão no começo do mangá assim, né? Porque esse é o segundo volume de uma coleção que vai ter 8 volumes. Então, assim, ainda tem muita história pela frente e tem um acontecimento aqui realmente bem chocante, que eu tô até vendo certinho as páginas para mostrar para vocês, para não acabar dando algum spoiler sem querer. Mas o Parasite, para quem não sabe, é uma história em que alienígenas vieram para a Terra. Os alienígenas, eles têm uma forma meio de verme, assim, parece uma minhoquinha, que eles infectam os seres humanos. Eles querem dominar o cérebro deles para tomar conta do corpo inteiro. Mas o personagem principal aqui, por um motivo que acontece logo nas primeiras páginas do primeiro volume, a mão dele é infectada. E esses alienígenas, eles têm os poderes de basicamente se transformar no que eles quiserem, né? Então aqui, por exemplo, tem a mão dele como se fosse uma espada. Aí aqui atrás tem os olhinhos dele e tudo mais. Ele consegue conversar com o alienígena, a mão dele fala, que gera algumas cenas mais de comédia, assim. Mas no geral é um quadrinho tenso, assim, um quadrinho mais puxado pro terror. Tem algumas partes meio até de terror psicológico nesse segundo volume. Gostei bastante. Tô gostando muito do Parasite e não vejo a hora da JBC lançar mais volumes desse mangá por aqui. Realmente gostei bastante. E eu li 2 volumes de uma série que eu adoro, que eu já disse aqui algumas vezes que é o meu anime preferido, que é Evangelion, né? Eu li o volume 5 e o volume 6. Essa coleção vai acabar no 7º volume. Evangelion é incrível, sensacional. Caso você nunca tenha assistido o anime, recomendo assistir, porque uma coisa que eu não sabia e eu descobri no grupo de WhatsApp de apoiadores do canal Antiplano é que o anime veio primeiro, né? O anime é a obra original e a partir do anime veio o mangá, que geralmente é o contrário, né? Geralmente os animes saem baseado em algum mangá. Mas aqui foi o contrário e o começo do mangá, né, os 4 primeiros volumes, tinha sido muito fiel, muito igual ao anime. Parecia que você estava realmente assistindo o anime ali, de tão igual que era. Mas aqui nesse 5º volume, no 6º principalmente, começa a mudar bastante, porque parece que no final do anime, eu não sei ao certo se o dinheiro estava acabando, se estavam apressando o autor, alguma coisa assim, mas assim, foi meio apressado e aqui no mangá parece que está sendo mais desenvolvido, né? Quando eu assisti o anime eu não tive essa impressão, eu achei tudo muito bem amarradinho e resolvido, mas essas diferenças aqui que tem no mangá eu tô gostando bastante, né? Porque agora tá parecendo que eu tô consumindo alguma coisa nova de um universo que eu gosto muito, né? Esse personagem aqui, aliás, eu acho que ele não tinha no anime, eu não lembro agora, mas eu realmente não lembro dele. Mas muito bom, né? Evangelion, ele começa como um anime, um mangá de mecha, né? De lutas de robôs gigantes, porque anjos vêm pra Terra, que anjos são meio que uns alienígenas, e essas crianças vão controlar os Evas, né, os Evangelions, para derrotar os anjos, né, e
depois de um determinado número de anjos derrotado, vai acontecer o terceiro impacto. É uma loucura, assim, que começa como um mangá e um anime mais de ação, só que depois vai tendo uma coisa bem filosófica, assim, e depressivo, que é muito bom, realmente muito bom. Como eu disse, se você nunca leu o mangá, nem assistiu o anime, recomendo muito os dois, mas assista o anime primeiro. Evangelion é perfeito e eu tô muito afim de reassistir o anime. Eu quero fazer isso em breve. O outro mangá que eu li aqui é da editora Todavia, que é o segundo e último volume de Dementia 21, do Shintaro Kago. Dementia 21, o primeiro volume, eu gostei bastante, né, porque é uma coisa bem criativa, mas no segundo volume, apesar de continuar extremamente criativo, foi uma coisa que me cansou um pouco, né, porque a trama principal do mangá é que essa personagem principal aqui, que aparece em todas as histórias, ela é uma cuidadora de idosos, e a partir disso, a partir dessa ideia, o autor vai contar várias histórias extremamente bizarras, né? E são vários contos mesmo, cada história é um conto diferente envolvendo essa personagem principal. E, assim, você não precisa ler na ordem nem nada assim, porque é realmente várias historinhas. Só que não é simplesmente ela cuidando de idosos, né? Vai ter, por exemplo, nesse segundo volume, tem um conto que se passa no Natal e o Papai Noel é idoso, né? Então ele começou a desenvolver demência e ele tá dando presentes bizarros para as pessoas. É muito maluco. Aí tem a história de um senhor que ele tá querendo fugir porque ele tem mais de 100 netos e todos eles ficam pedindo dinheiro para ele no ano novo, porque é um costume japonês. E vai acontecendo umas bizarrices assim. Aí tem um conto que eu acho que é o mais maluco de todos, que fralda geriátrica virou uma coisa mortal, assim, e tá dominando o mundo. É bem maluco, assim. Se você gosta dessas histórias bem viajadas, você vai gostar. Mas, como eu disse, tem um primeiro e segundo volume, cada um com quase 300 páginas, e sempre nessa mesma temática de loucura, que sempre vai acabar ali em menos de 20 páginas cada história, me cansou um pouquinho, principalmente porque eu li ele todo de uma vez, né, sem dividir com outro quadrinho. Eu acho que se fizer isso fica até melhor a leitura, mas lendo tudo de uma vez ele me cansou um pouco. O desenho do Shintaro Kago é muito bonito. Nossa, essa história aqui essa história é um bingo de idosos em que várias pessoas querem participar porque os prêmios são muito bons, né? No bingo que mostra aqui, o primeiro prêmio é uma moto e tudo mais, só que o bingo é marcado a partir de idosos que morrem no prédio, né? E cada luz apagada aqui é um idoso que morreu. E as pessoas vão marcando na ficha. É uma loucura, é muito engraçado. Mas, como eu disse, cansa um pouquinho. Ó, essa é a história do Papai Noel. Mas, apesar disso, eu quero muito ler mais coisas do Shintaro Kago, né? Porque ele é um cara extremamente criativo. Para ele pensar nessas coisas, primeiro que ele tem que ser muito criativo, segundo que ele tem que ser muito maluco, né? Eu gostei bastante, eu gosto dessas coisas mais viajadas assim. Mas, como eu disse, se você for ler esse quadrinho, eu recomendo você ler ele bem aos pouquinhos, dividindo com outros quadrinhos, que acho que a leitura vai ficar mais interessante. Mas recomendo o Dementia 21 do Shintaro Kago. E o último mangá que eu vou mostrar aqui para vocês é o terceiro volume de Ian, da Comic Zone, né? Escrito e desenhado pelo Shan Sheng, que é um quadrinista taiwanês, né? Então, teoricamente, isso não é um mangá, é um manhwa, né? Bicho, o desenho é sensacional. Eu acho que é um dos melhores desenhos de mangá que eu já vi. Se bobear, só pede pro Takehiko Inoue, né? Do Vagabond e tudo mais, que ele é um gênio mesmo. Mas o desenho disso aqui não fica atrás nem um pouco. E acaba nesse terceiro volume, né? A história se encerra nesse terceiro, então não é um compromisso muito grande. Eu falei num outro vídeo de leituras do mês, eu falei que eu ia fazer o vídeo do segundo volume, mas acabou que eu não consegui, porque muitos outros vídeos passaram na frente. Daí agora já até li o terceiro volume, não sei se vou fazer um vídeo sobre.
Se vocês quiserem, aliás, digam aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo da série inteira. Mas já tem um vídeo aqui no canal sobre o primeiro volume. E esse quadrinho vai contar a história dessa personagem principal aqui da capa, que é a Yan, que ela tá buscando vingança pela morte da família dela, né? A família dela inteira foi assassinada de um jeito brutal. Ela acabou sendo culpada pela morte deles, ficou presa anos e anos numa instituição que fazia experimentos com as pessoas. Daí uma hora esse lugar explode, todo mundo morre, mas só ela consegue fugir. Aí a partir disso ela começa a buscar vingança, né? No primeiro volume, quando eu comecei a ler a história, eu achava que ia ser uma história mais pé no chão mesmo, sobre vingança, meio estilo John Wick, assim, não que John Wick seja pé no chão, mas assim, uma coisa que ninguém tem superpoder, nem nada assim. Mas depois acaba virando outra coisa. O quadrinho tem muitos personagens com poderes, ele vira uma coisa meio sci-fi também, com uma indústria que mexe com inteligência artificial. É muito bacana, eu gostei bastante do quadrinho, apesar de não ser o que eu esperava no começo, mas eu gostei muito e foi uma das minhas grandes surpresas desse ano, o Yan. Então recomendo muito os 3 volumes, é bem legal mesmo. E o outro quadrinho aqui da Comic Zone que eu li é o Muzinga, do André Diniz, né? Inclusive eu comprei esse aqui também na Comic Con, tá autografado aqui. André Diniz é um autor que eu gosto muito, apesar de eu ter lido pouca coisa dele. Eu li o Tatu e mais algum agora que eu não lembro o nome, mas enfim. Mas eu queria muito ler o Muzinga e não me decepcionou. Assim, não é o quadrinho que eu mais gosto dele, o meu preferido continua sendo o Tatu, e eu acho que vai ser muito difícil algum quadrinho que ele fizer ou que eu ler dele superar o Tatu pra mim, porque é realmente um quadrinho excelente. O André Diniz, ele tem um desenho muito próprio, muito característico, que se você bate o olho, você sabe dizer, né? É um desenho do André Diniz. E esse quadrinho, né? Muzinga é o nome do personagem principal, e ele não é um personagem novo, criado aqui para esse quadrinho. Muzinga é um personagem que o André Diniz já fazia história sobre ele na internet, se não me engano. E aqui nesse quadrinho ele faz 2 histórias novas do personagem, né? Que é esse velho aqui, que ele é praticamente imortal, né? Aqui no quadrinho fala que ele tem cerca de 200 anos, ele fala mais de 100 línguas e tal, e ele é apaixonado por histórias, né? Ele sai andando o mundo à procura de histórias, à procura de manter uma parte da história viva através do conhecimento dele, né? Porque como ele é imortal, tem mais de 200 anos, muita coisa aconteceu e já foi esquecida, né? Então ele quer que essas coisas não sejam esquecidas. É muito bacana. Das 2 histórias que tem aqui dentro, eu gostei mais da segunda, que envolve uma senhora que morre e o Muzinga vai atrás dela no mundo dos mortos. É muito bacana, muito bonito, tocante assim em alguns momentos, engraçado também, mas gostei muito mesmo do Muzinga aqui do André Diniz. Estou muito empolgado para ler mais coisas do autor. E depois eu li 2 quadrinhos de uma editora que eu também não conhecia, nunca tinha lido nada dessa editora, e eu acho que esse é o único quadrinho que essa editora já publicou, porque pelo que eu procurei no Instagram e tudo mais, essa é uma editora de livros infantis, né, que é a Nana Books, e eu li o Imbatível, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 chama Justiça e Legumes Frescos, e o volume 2 chama Super-Herói da Proximidade. Eles são escritos e desenhados pelo Pascal Juscelin, que ele é belga, se não me engano. E, assim, uma reclamação que eu tenho, mas não é da história, sim do quadrinho em si, é que é um quadrinho de 48 páginas, né? E um quadrinho de 48 páginas em capa mole, sem orelha, extremamente frágil. O meu primeiro volume tá perfeitinho, mas o segundo volume, ele tem alguns amassados feios, assim. No vídeo não vai dar pra ver direito, mas aqui embaixo tem, aqui em cima tem. E, inclusive, eu troquei na Amazon um que veio bem amassado, e esse aqui tá um pouquinho melhor, eu até aceitei, porque realmente é um quadrinho
extremamente fino, né? Olha só. E a Amazon não é mais a mesma, né? Como a gente sabe. Por exemplo, esse quadrinho aqui, que é extremamente frágil, eles mandaram num envelope sem plástico bolha, sem nada. Então, assim, queria que esse quadrinho tivesse um tratamento um pouco melhor para ele ser mais resistente, ou colocar tudo num volume só para ficar um pouquinho mais grosso. Mas, enfim, Imbatível conta a história desse super-herói aqui da capa, que é o Imbatível, né? O nome dele é Imbatível mesmo. E esse é um quadrinho com uma temática mais infantil, né? Ele tem uma ideia meio que de tira, né? Geralmente cada historinha vai ter uma página, apesar de ter histórias mais longas. No segundo volume tem uma história de 15 páginas, que é a história mais longa de todas. Mas geralmente toda a trama é resolvida em 1 ou 2 páginas. Sempre histórias muito engraçadas. Só que o ponto principal desse quadrinho não é a história, não é o humor, não é o desenho, apesar de também ser muito bonito, mas sim a linguagem dos quadrinhos. Porque o que o Pascal Juscelin faz aqui é brincar com a linguagem de quadrinho, com a arquitetura de um quadrinho, da página, para contar a história, né? Como, por exemplo, aqui atrás já é um ótimo exemplo. Aqui tem o primeiro volume, ele passando roupa, o vilão chega, aí aponta a arma pra ele, só que de um quadro pro outro, né? O vilão tá virado de costa, ele fura o quadro e queima o cara com o ferro, né? E isso, assim, isso é uma coisa simples comparado com as outras coisas que ele faz aqui. Como, por exemplo, nessa página, que a história começa aqui, acontece uma determinada coisa, que ele esquece de comprar uma coisa que a avó dele pediu, só que daí quando ele chega em casa, aqui um dos últimos quadrinhos, ele escreve um bilhete num papel, joga um aviãozinho de papel que vai passando por toda a página, que bate nele aqui no terceiro quadrinho da página. É muito maluco e todas funcionam muito bem, assim, realmente muito bem. Não é que tem alguma que ele tenta experimentar muito e dá errado. Não, todas são excelentes. Aqui, por exemplo, ele resgata um gato que está preso numa árvore alta. Só que, de acordo com o quadro de baixo, né, a árvore está no alcance dele. Então ele só fura o quadro. Assim, é muito bacana. É realmente um quadrinho para quem gosta de quadrinho. Eu acho que, apesar dele ser um pouco mais infantil, engraçado e tudo mais, se uma criança lê ele, não vai ser a mesma coisa de longe com alguém que gosta de quadrinho, né? Como, por exemplo, nessa história aqui. Olha só, a página não é que tá rasgada nem nada assim. A página é assim, porque o vilão lança alguma coisa que muda o tempo e espaço. Aí ele come um pedaço da página e o quadro de trás fala com o quadro da frente e também o contrário, né? Aqui acontece a mesma coisa, porque que nem tem um cara aqui que se assusta com um esquilo gigante que tá na outra página. É muito legal. Os 2 volumes são muito inteligentes nessa questão de brincar com a linguagem de quadrinho. Tem um amigo dele, que é um outro super-herói que ajuda ele, que é o 2D Boy, que também é uma coisa muito inteligente, assim, para brincar com a linguagem de quadrinho, porque existem elementos no desenho que dão uma sensação de profundidade, né? Por exemplo, se eu tô do jeito que vocês estão vendo, eu tô aqui e vocês estão vendo o quadrinho aqui um pouco menor, porque tá atrás de mim, tá mais longe. Então vocês sabem que isso aqui tá mais longe de mim, mesmo assim, o vídeo estando em 2D, né? Ou, por exemplo, esse bonequinho aqui, vocês sabem que ele não tem esse tamanho normalmente, né? Se eu trazer ele aqui pra câmera, ele vai ter um tamanho mais ou menos assim. Mas o 2D Boy, o poder dele é brincar com essa sensação de profundidade, né? Por exemplo, eu aqui, o 2D Boy, ele consegue, por exemplo, pegar esse bonequinho e trazer aqui, mas não é como se ele tivesse se esticado. Ele meio que fura o tempo e o espaço, e o bonequinho, quando ele traz, ele tá desse tamanhinho. Então, por exemplo, se tem um prédio pegando fogo lá longe, o prédio tá desse tamanho, sei lá, ele tem um copo d'água aqui e ele joga o copo d'água meio que na frente dele, só que
com essa sensação de profundidade. É como se ele estivesse jogando água por cima do prédio inteiro e fosse um oceano de água. É muito difícil explicar isso, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que eu não tenha também sido um nerd demais empolgado com isso, porque realmente, assim, foi uma coisa que me empolgou muito, né? Eu sabia que o quadrinho tinha essas brincadeiras com a linguagem de quadrinho, era por isso que eu queria ler ele, mas todas as histórias também são muito divertidas. O desenho é muito bonito. Vou mostrar um pouco mais para vocês aqui do segundo volume, né? Sempre nessa meio que noção de tira. Aqui vai ter outra brincadeira também muito legal. Aqui, ó, a página ela abre, né? Aqui, ó, ela tá dobrada. Mas assim, quando você lê ela assim, ela é de um jeito. Se você abre ela para ler, fica de outro jeito e fica mais inteligente ainda. Enfim, é muito bom. Gostei muito do Invencível. Apesar de ser um quadrinho extremamente fino e tudo mais, é um quadrinho caro. Eu comprei em promoção ele na Black Friday. Mas, como eu disse, é um quadrinho para quem gosta de quadrinho, da linguagem. E se você gosta disso, eu recomendo muito Invencível, que com certeza você vai adorar. Aí agora eu vou mostrar 2 quadrinhos da editora Trem Fantasma. O primeiro deles aqui é o Corto Maltese Noturno de Berlim. Esse é o 4º volume da série spin-off, né? Uma continuação do Corto Maltese, que não é feita pelo Hugo Pratt, é feito pelo Juan Dias Canales e desenhado pelo Rubem Pelerreiro. Inclusive o meu tá autografado com um desenho lindo do Rubem Pelerreiro. E eu gostei muito dele, assim, gostei bastante. Mas desses 4 volumes que eu li até agora, feito por esses 2 autores, foi o que eu menos gostei. Mas todos eles têm extrema qualidade, que você vai adorar. Você não precisa ler o Corto Maltese original para ler esses quadrinhos feitos por outros autores. Inclusive eu li os 4 volumes antes de ler qualquer volume de Corto Maltese, mas eu li aqui, eu vou mostrar para vocês. Então você não precisa ter conhecimento prévio nem nada assim, é tudo muito bem explicado. Essa série é colorida, né, diferente dos Corto Maltese do Hugo Pratt, que são preto e branco. Essa é bem colorida, com um desenho muito bonito. E como o próprio nome já dá a entender, esse volume aqui do Corto Maltese vai se passar na Alemanha durante, ou pelo menos no começo da Segunda Guerra, quando Hitler está subindo ainda no poder, né, tudo mais, e causando vários conflitos. A gente vai ver vários desses conflitos entre a população de Berlim aqui dentro desse quadrinho. É muito bom, gostei bastante, mas como eu disse, dos 4 volumes desses autores, foi o mais fraco, na minha opinião, mas de jeito nenhum é um quadrinho ruim. E o outro da Trem Fantasma que eu li é o primeiro volume do Corto Maltese, feito pelo Hugo Pratt, né? Esse é o volume Uma Balada do Mar Salgado. Como eu tinha dito, ele é todo em preto e branco, mas o desenho do Hugo Pratt é um esculacho. O Hugo Pratt, pelo amor de Deus, assim, já tinha visto o desenho dele pela internet e tudo mais, mas esse foi meu primeiro contato com um quadrinho do Hugo Pratt. Nunca tinha lido nada dele, nem Corto Maltese, nem os outros quadrinhos que ele fez. E, assim, Corto Maltese é um dos grandes clássicos das histórias em quadrinhos, né? É incontestável isso. É um dos maiores clássicos de todos. Que, sim, se você quer ter esse conhecimento dos grandes clássicos, quer ler eles, você precisa ler Corto Maltese uma hora. Então eu tava muito ansioso para ler esse quadrinho, muito mesmo. Fazia anos que eu queria ler ele. Fiquei muito feliz quando a Trem Fantasma anunciou que ia lançar. Mas quando eu peguei ele para ler, não é que eu não gostei, porque eu gostei bastante, mas ele é uma leitura muito lenta, assim, muito lenta mesmo. Ele não tem 200 páginas, tem 180 páginas mais ou menos, e normalmente 180 páginas eu leria de boa, assim, né? Mas eu tive que ler bem aos poucos. Eu lia, sei lá, umas 50 páginas, não, umas 20 páginas e trocava para outro quadrinho. Aí chegou um momento que eu tava meio cansado, assim, eu deixei ele de lado
assim, quase um mês. Eu comecei a ler esse quadrinho em novembro até. Mas essa semana agora, quando eu peguei ele pra ler de novo, eu falei, vou ler 20 páginas. E faltava 120 páginas pra eu terminar de ler. Eu fui do começo ao fim, assim, a partir desse momento que eu tava, né? Eu peguei e fui até o final sem parar, sem levantar pra ir no banheiro. Então ele é uma leitura muito lenta, que vai demorar pra te fisgar, mas quando ele fisga, meu Deus do céu, é muito, muito legal, muito bem contado. É um quadrinho realmente de aventura, né? É um aventureiro clássico. Assim, o Corto Maltese é um aventureiro que praticamente cada história dele se passa em um lugar diferente. Inclusive o segundo volume, que é o... como chama? Sob o Signo de Capricórnio, o segundo, se passa no Brasil. Tô muito ansioso para ler esse volume. Mas então, o Corto Maltese é um clássico incontestável, mas com uma leitura lenta e que, quando você se dedica a ela, ela te recompensa muito. Então, leia Corto Maltese, recomendo muito, mas saiba disso. Se você não gostar logo de cara, se você se sentir cansado lendo ele, dê uma chance. Leia pelo menos o primeiro volume até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô muito ansioso para ler agora mais coisas do Corto Maltese. Agora, um quadrinho da editora Mino que eu li é o Killa, do Caio Oss, né? Esse quadrinho faz parte do Narrativas Periféricas, né? Que foi uma ideia da Mino de pegar vários autores que nunca tinham publicado nada, né? Mas tinham vontade e lançar por esse selo Narrativas Periféricas. E esse quadrinho, inclusive, eu ganhei ele no sorteio dos membros do Antiplano, né? Foi um sorteio que todo mundo ganhou alguma coisinha. Fiquei muito feliz de ter ganhado esse aqui, porque já era um quadrinho que eu tinha interesse. E o desenho é lindíssimo. Olha só. Assim, nem parece que é o primeiro quadrinho do Caio. Olha só. Muito, muito, muito bonito. Assim, o desenho logo de cara já me chamou muita atenção. E é uma história que vai seguir essa menina aqui, que é a Killa, que ela é meio que uma caçadora de recompensas dos 3 reis do inferno, né? Os 3 reis do inferno são meio que os chefes dela ali. Daí eles falam, vai caçar tal demônio que escapou e tudo mais. Vai tendo esse desenvolvimento assim. Mas vai um pouco além disso, porque vai ter algumas partes que meio que vai falar, assim, do que eu entendi do quadrinho, né? Obviamente que cada um pode ter a sua leitura, mas o que eu entendi é que fala um pouco sobre depressão, sobre aceitação também, que eu gostei bastante. É um quadrinho fino, ele não é numerado aqui, mas deve ter 50 páginas mais ou menos. Mas vale muito a pena. Agora eu tô a fim de ler as outras coisas do Narrativas Periféricas, porque eu fiquei muito empolgado aqui com o Killa e espero que o Caio Oss publique mais quadrinhos. Gostei bastante. Agora, da editora Record, ou Record, né? Não sei como fala, Asterix, né? Esse é o volume 37, é o Asterix e a Transitálica. No mês passado eu mostrei que eu li o primeiro volume de Asterix, que é feito pelo Goscinny e pelo Uderzo, que é a dupla principal do Asterix, né? São os criadores do personagem, mas aqui são feitos por outros caras, porque a dupla original já morreu, né? Esse volume aqui é escrito pelo Jean-Yves Ferry e desenhado pelo Didier Conrad, ou Didier Conrad, não sei como se pronuncia. O desenho, sinceramente, eu não vi diferença nenhuma do Uderzo. Desenho lindo, muito bonito, e vai contar uma história muito engraçada, que vai ser uma corrida de bigas, né? Bigas são esses negócios puxados por cavalo, que era muito comum na Roma Antiga, e essa corrida é organizada porque o cara encarregado de cuidar do asfalto, assim, do chão da Itália, principalmente de Roma, ele é um corrupto e ele tá desviando o dinheiro destinado a tampar buraco da rua para fazer orgia. Quando eu vi que era para fazer orgia, eu falei, nossa, não é possível, porque é um quadrinho para criança, né?
mas ele usa o dinheiro para esse fim. Mas para provar que ele tá tomando conta e tal, para provar pro imperador, ele organiza essa corrida que vai se passar na Itália inteira. Então é um quadrinho muito engraçado, que você não vê passar assim as viradas de página, mas também é um quadrinho que ensina muito, né? Cada parte da Itália que eles passam tem uma pequena explicaçãozinha, tem alguma piadinha específica do que tem nesse ponto da Itália. Então é um quadrinho que eu acho que quem gosta de geografia, né, como eu gosto de saber sobre países e tudo mais, para quem gosta de história também, é um quadrinho que você vai gostar bastante. E inclusive eu gostei mais desse volume aqui do que o primeiro, né, que é o feito pela dupla original. E eu tô muito ansioso para ler mais coisas do Asterix. Infelizmente é um quadrinho caro, né, um quadrinho de 40 e poucas páginas, mas ele é caro, então tem que esperar a promoção. Esses 2 volumes do Asterix que eu comprei, eu peguei na feira da USP pela metade do preço, então valeu muito a pena. Mas pagar R$60 nisso aqui, né, fica meio inviável. Mas conforme eu for achando em promoção, eu vou pegar mais volumes de Asterix para ler. Asterix e Tintin também. Tintin é um que eu li pela primeira vez esse ano e quero muito continuar a leitura. Agora eu vou mostrar 2 quadrinhos da Veneta que eu li. Os 2 são do mesmo autor, que é o Simon Hanselmann. O primeiro aqui é O Mau Caminho e o segundo é o Zona de Crise. Eu sempre ouvi falar que esse quadrinho é muito maluco, mas sinceramente eu não estava pronto pro quanto que esse quadrinho é maluco. E adulto também, aliás, porque assim, existem quadrinhos adultos e existem os quadrinhos do Simon Hanselmann, que é outro nível. Assim, é um quadrinho extremamente engraçado, você vai rir em diversas partes, mas de longe não é um quadrinho para todo mundo. Assim, se você for uma pessoa de bom gosto, eu diria, eu acho que você não vai gostar disso aqui. Cada página tem, sei lá, uns 4, 5 palavrão. Eles usam droga o tempo inteiro, eles fazem sexo o tempo inteiro. Mas assim, é uma coisa muito escatológica, só que ao mesmo tempo fala muito sobre a sociedade atual, principalmente o Zona de Crise. Mas assim, eu tenho certeza absoluta de que não é definitivamente um quadrinho para qualquer um. Eu gosto muito dessas coisas bem malucas, mas mesmo assim, o Zona de Crise teve algumas partes que me deu um certo enjoo, assim, das coisas que é mostrado aqui. Eu nem posso falar, assim, é realmente muito, muito pesado mesmo. Mas, como eu disse, também é um quadrinho extremamente engraçado, um quadrinho extremamente atual, com muita, muita referência atual que eu e você conhece, né? Eu acho que uma pessoa de 50, 60 anos, acho que não vai curtir tanto. Assim, se a pessoa não for antenada nas coisas mais atuais. Mas a nossa geração, assim, esse é um quadrinho, é a gente aqui, né? Apesar de ter toda loucura, é a gente, é a nossa geração que está retratada aqui. O Mau Caminho é uma coleção de várias historinhas e o Zona de Crise é uma história inteira, e foi o volume que eu gostei mais. E esse quadrinho, ele se passa no começo da pandemia, né? No começo da pandemia de Covid-19, o Simon Hanselmann estava preso dentro de casa e ele começou a fazer quadrinhos digitais e publicar. E ele achou que ia durar, sei lá, um mês e acabou durando 270 páginas, né? Nossa, eu tenho que selecionar muito bem o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Tá, essa tá mais de boa. Mas o desenho dele também é muito único, mas ao mesmo tempo é muito sujo. As cores são feitas com corantes alimentícios, então isso dá um toque muito, muito específico assim pro quadrinho. Essa página eu posso mostrar também. Mas, como eu disse, esse volume aqui vai retratar a pandemia de Covid-19, o primeiro ano da pandemia, né? No começo ninguém sabia direito o que estava acontecendo, algumas pessoas achavam que era só uma gripe que ia passar rápido, outras pessoas já entraram na paranoia logo de cara, daí tem as pessoas negacionistas. É muito, muito engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste lembrar dessa época em que a gente estava trancado dentro de casa, né? Mas, assim,
aos poucos ele vai virando uma coisa que eu não sei nem explicar, assim. Vai envolver Netflix, gangue, OnlyFans, escatologia, morte, assim, vai envolver um monte de coisa. É difícil colocar em palavras o sentimento que esse quadrinho transmite. Assim, como eu disse, não é pra todo mundo. Se você tem estômago fraco, não é pra você. Se você não gosta de ler palavrão o tempo todo, não é pra você. Se você tem um humor muito específico, também acho que não vai ser pra você. É um quadrinho, assim, genial, excelente, maravilhoso, mas que pouquíssimas pessoas vão gostar, na minha opinião. Mas Simon Hanselmann, genial, 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 e eu já quero ler tudo que esse cara fizer. Por enquanto, no Brasil, esses são os únicos 2 quadrinhos publicados que ele fez, mas espero muito que a Veneta traga tudo desse cara, porque realmente gostei muito. Aí agora vem um quadrinho da Devir, que é o Murder Falcon, né, o Falcão Matador, escrito e desenhado pelo Daniel Warren Johnson, que é o mesmo cara que fez o Power Bomb, né, que eu já até fiz resenha aqui no canal. O desenho do Daniel Warren Johnson é lindo, maravilhoso, e também tem um estilo muito único. É também um daqueles artistas que você vê o desenho e você fala que é um desenho do Daniel Warren Johnson, né, que tem um nome muito grande para ficar pronunciando várias vezes aqui. Mas esse quadrinho ele veio antes do Power Bomb, né, a publicação, eu digo, mas eu gostei muito mais do Power Bomb. Não que esse quadrinho seja ruim também, longe disso, é um quadrinho maravilhoso. Mas o Power Bomb, ele me impactou mais. Eu acho que principalmente por ser a primeira coisa que eu li do autor, e eu não esperava exatamente o que ia acontecer, ele me surpreendeu muito, né? Mas aqui, já tendo lido outra coisa do autor, e meio que recentemente, até com a outra história muito fresca na minha mente, eu meio que entendi pra onde ele ia, sabe? Aonde ele tava querendo me atingir, digamos assim. Esse quadrinho vai contar a história desse personagem aqui, que é um guitarrista, e que basicamente quando ele toca guitarra, ele invoca o Falcão, né, o Falcão Matador, que é esse falcão aqui com um braço mecânico, porque o mundo está sendo invadido por kaijus, praticamente, né, que são monstros gigantes, e tem alguns instrumentos mágicos que fazem, que summonam esses guardiões que vão lutar contra os monstros, né? Por exemplo, tem a guitarra dele, tem a bateria de uma outra pessoa, tem o baixo de uma outra pessoa, e assim, é um quadrinho de ação, mas também é um quadrinho que vai falar muito, muito, muito sobre o luto, sobre aceitação, sobre perda. O tempo todo vai falar disso, de um jeito muito mais na sua cara do que o Power Bomb, inclusive, que eu acho que isso foi um dos pontos que eu preferi no Power Bomb, né, que é uma coisa mais sutil, mas que quando te pega é um soco no estômago. Mas também é um quadrinho muito bom do Daniel Warren Johnson, e a Devir já anunciou que vai lançar o Extremity, se não me engano, o nome do quadrinho, que foi o primeiro grande sucesso do autor. Tô muito ansioso para ler tudo que esse cara fizer. Das coisas autorais da DC e da Marvel não tenho tanto interesse assim, eu tenho só no Mulher Maravilha Terra Morta, mas ele fez uma história pro Superman, uma história curtinha de 8 páginas, que tá naquele Superman vermelho e azul, que é muito boa, é a melhor história daquele encadenado. Então, Daniel Warren Johnson é um autor para se ficar de olho, realmente uma das minhas grandes descobertas de 2024. Aí agora vai vir uma sequência grandinha até de quadrinhos da Panini, né? O primeiro aqui que eu vou mostrar é um quadrinho da Marvel, que é o Alien, né? O volume 1, Linhagem de Sangue, escrito pelo Philip Kennedy Johnson e desenhado pelo Salvador Larroca, né? Assim, não tá escrito Marvel em lugar nenhum aqui da capa, mas confia em mim, é um quadrinho da Marvel e eu gostei muito desse quadrinho. Eu não sou um grande fã da franquia Alien, tanto que eu só assisti o primeiro filme, né? Inclusive, depois de ler esse quadrinho, eu fiquei tão empolgado que eu reassisti o primeiro filme e vou assistir todos os outros da franquia. Esse quadrinho foi a minha porta de entrada
para talvez virar um fã da franquia Alien, né? Tem um desenho lindo. Eu vi muita gente falando que o desenho desse quadrinho é horrível, mas sinceramente não consigo entender. Tem alguns momentos que o rosto, principalmente dos personagens, fica um pouco esquisito. Mas no geral, o desenho do Salvador La Roca tá muito bom mesmo. Olha só. Mas é um quadrinho de terror, assim, que vai te deixar na ponta da cadeira. E ele vai contar uma história diferente da dos filmes, né? Não é, por exemplo, uma adaptação do primeiro filme do Alien, né? Esse é um quadrinho que expande o universo do Alien, né? Vai contar a história de um cara que se aposentou, que ele estava lá no espaço e ele já tinha lidado com os xenomorfos antes, né? Que xenomorfos são essas criaturas aqui. E ele já tinha lidado com elas antes, mas ele se aposenta e tudo mais, ele só quer voltar para a família dele, ter uma relação com o filho que ele não via fazia anos e anos, e eles sempre tiveram uma relação meio conturbada e tudo mais, então ele quer consertar isso, mas por algum motivo ele vai ter que voltar para a nave, porque os xenomorfos se libertaram. Mas é muito bacana, não fecha nesse primeiro volume. Pelo que eu pesquisei, essa primeira história, né, esse primeiro arco, se fecha no segundo encadenado. Então uma coisa mais rápida assim, mas ele continua, né? O Philip Kennedy Johnson, se não me engano, ele tá fazendo Alien até hoje, mas parece que são pequenos arcos assim que meio que você pode entrar a partir de qualquer começo ali, né? Muito bom, realmente muito bom, gostei muito. A leitura muito ágil, que vai te deixar na ponta da cadeira. E como eu disse, né, mesmo não sendo um fã de Alien, acho que se você tem o mínimo interesse em ficção científica e nos personagens, você vai gostar disso aqui do jeito que eu gostei, e com certeza vai ficar interessado em ver os filmes também. Continuando com a Marvel, eu li 2 quadrinhos do Demolidor, um muito bom e um muito ruim. O muito ruim é esse aqui, Lendas Marvel Demolidor, a Armadura Negra, escrito pelo Dan Chichester e desenhado pelo... como que é o primeiro nome dele? Neto Dias, que é brasileiro inclusive. Mas esse foi um dos quadrinhos que mais me enganou na minha história de ler quadrinho, basicamente. Porque eu não li a saga do Demolidor até o final, eu tenho aqui inclusive, tem bastante volume para ler, mas eu sei que a saga do Demolidor, até onde a Panini publicou aqui, ela termina com o roteiro do Dan Chichester e com o Demolidor tendo essa armadura negra, né, e não a roupa vermelha tradicional. Então, quando eu vi isso aqui, quando eu vi o nome do Chichester e tudo mais, eu falei, é aqui que a saga do Demolidor continua, né? Eu não ia ler ele agora, eu ia ler toda a saga do Demolidor para daí ler ele em ordem, tudo certinho. Mas daí que eu fui descobrir, eu não sabia. Tem alguns quadrinhos com esse Lendas Marvel que a ideia desse Lendas Marvel é pegar vários escritores aposentados ou não tão aposentados assim, que fizeram muito sucesso, principalmente nos anos 90, e eles trazem esses autores de novo pro personagem em que eles fizeram muito sucesso, né? Então eles chamaram o Dan Chichester pro Demolidor de volta. Só que o problema é que o Dan Chichester, ele nunca fez uma história boa do Demolidor, né? Assim, tô falando de achismo, né? Até onde eu sei. Porque todo mundo fala muito mal da parte escrita pelo Chichester. E assim, eu não consigo entender por que chamaram ele de volta. Mas, então, é isso. Não é um quadrinho que continua a saga do Demolidor. É um quadrinho basicamente celebrando a fase do Chichester no Demolidor, escrito pelo próprio cara, né? E, assim, o desenho é meio qualquer coisa também. Queria muito gostar, porque o cara é brasileiro, eu sempre tenho um apreço grande por desenhistas brasileiros, mas não gostei muito também. A história é bem ruim e, sinceramente, se a saga do Demolidor da parte do Chichester for no nível desse quadrinho aqui, vai ser uma leitura complicada, né? Porque são acho que 6 volumes ou 5 com ele escrevendo. Mas Demolidor é meu herói favorito, quero ler tudo dele, quero ter tudo dele. E inclusive a Panini já vai lançar
uma Epic Collection do Demolidor, continuando aí sim a saga, escrito pelo Schuster, que é a Caindo em Desgraça, se não me engano, que eu com certeza vou comprar, com certeza vou ler, mas todo mundo fala que é uma das piores histórias do Demolidor. Mas enfim. E depois eu li um quadrinho muito bom do Demolidor, que é esse aqui, Demolidor Pai, escrito e desenhado pelo Joe Quesada, nesse selo Marvel Essenciais, que eu acho completamente horrível, né? O Demolidor Pai é um quadrinho que eu sempre tive muito interesse, né? Eu via alguns vídeos de coleção e eu via várias pessoas que tinham a minissérie, né? Porque esse quadrinho, essa é a primeira vez que sai encadenado. Ele tinha saído em uma minissérie em 4 edições e era muito difícil achar. Eu já procurei algumas vezes, mas agora, felizmente, a Panini relançou com, né, como eu disse, roteiro e arte do Joe Quesada. O desenho dele é meio esquisito num primeiro momento, mas depois você acostuma e fica legal, assim. No final eu já tava gostando bastante do desenho do Joe Quesada. Mas, né, como o quadrinho já chama Demolidor Pai, vai ter muita relação com o pai do Matt Murdock, né, que era o Jack Batalhador Murdock, que era um boxeador que trabalhava meio como o Leão de Chakra, que ele começa a cobrar alguns moradores ali por dinheiro, a pedido de um mafioso, aí vai ter uma hora que ele morre, né? Isso é o lore do Demolidor, digamos assim. Mas nesse quadrinho vai, então, ter muitas lembranças do Demolidor, né? Lembrando de coisas que o pai dele fez, mas também o principal, assim, do quadrinho é um caso que o Demolidor está tentando resolver, de uma mulher que tem câncer por causa de uma empresa química que está despejando ali as coisas na água ali da região. Ela acaba contraindo câncer e está processando a empresa. E no meio disso tudo tem um psicopata solta que toda vez que ele mata alguém, ele retira os olhos dessa pessoa, né? É uma coisa bem bizarra. E por mais que é um quadrinho de super-herói, eu acho que esse é um quadrinho mais suspense do Demolidor, né? Em diversas partes aqui me lembrou o Seven, né, do David Fincher. Eu sempre confundo o David Fincher com o David Lynch, mas Seven, Sete Pecados Capitais, Brad Pitt e tal, me lembrou muito, assim, realmente um suspense que você realmente não sabe o que vai acontecer até a última página. Muito bom, muito legal mesmo. Todo o tempo de espera de que eu queria ler esse quadrinho valeu muito a pena e gostei muito de ler esse quadrinho, né? Como eu disse, Demolidor é meu herói favorito e sempre que chega alguma coisa dele aqui em casa eu leio de imediato. Então adorei o Demolidor Pai. Aí agora tem um quadrinho da Vertigo, que é o Crianças do Crepúsculo, escrito pelo Gilbert Hernandes e desenhado pelo Darwyn Cook. Esse quadrinho saiu aqui no Brasil já faz anos, já, acho que uns 6, 7 anos, talvez. 6 anos, faz 6 anos que esse quadrinho saiu. E desenho do Darwyn Cook, completamente lindo, né? O desenho do Darwyn Cook é uma coisa de louco. Eu comprei pelo desenho dele, inclusive, porque a história não é grande coisa, infelizmente, né? Eu queria gostar muito, porque eu gosto muito do Gilbert Hernandes. É o cara que faz a saga de Palomar, que a Veneta lança. Ele fez o Dia de Julho também, que a Nemo lançou. E eu gosto muito do Gilbert Hernandes, então eu achei que eu ia gostar muito desse quadrinho, mas assim, eu já sabia que várias pessoas não tinham gostado dele. Mas é uma história curta, assim, é um volume único. São 4 capítulos e até o 3º capítulo eu tava gostando bastante. Só que aí o final fica meio qualquer coisa, tudo acontece muito rápido, nada é muito explicado. E, assim, eu acho que a jornada da leitura vale a pena, né? E os desenhos nem se fala, vale muito a pena. Mas como um quadrinho em si não é tão legal, né? Esse quadrinho se passa num lugar meio isolado, em que umas esferas começam a aparecer, ninguém sabe direito o que está acontecendo, mas isso é meio que normal nessa região. Aí algumas pessoas começam a desaparecer, outras pessoas aparecem e não são exatamente o que parece, mas enfim, tudo vai meio que do nada para lugar nenhum. Eu diria que não é um quadrinho que vale a pena, mas se você gosta do desenho do Darwyn Cook, eu diria que vale a pena sim, e é um quadrinho que você acha barato hoje em dia.
Aí uma outra decepção que eu tive agora na DC, que é Sem Palavras, né? Escrito e desenhado pelo brasileiro Gustavo Duarte. O Gustavo Duarte, ele tem um desenho também muito característico, que é um desenho lindo, e ele é um mestre da narrativa. Só que esse quadrinho, ele é extremamente fino, ele tem menos de 70 páginas, e ele tem 6 histórias aqui dentro de alguns personagens da DC. E a ideia dele aqui é contar, tipo, o que o Cyborg faz quando tá de folga, sabe? Umas coisas assim. Mas eu acho que é um quadrinho muito infantil, né? Eu acho que se você der isso pra uma criança de 6, 7 anos, acho que vai curtir bastante. Mas eu não gostei muito, e não tem nem muito mais o que falar sobre ele. Mas o desenho do Gustavo Duarte é lindíssimo, eu gosto muito do desenho dele. Mas como quadrinho, não curti muito. Aí agora, outro da DC aqui, que eu acho que é o melhor quadrinho de super-herói que eu li esse ano, que é Supergirl, Mulher do Amanhã, escrito pelo Tom King, desenhado pela Bilk Zevely, a brasileira, e com cores também do brasileiro Matheus Lopes. Quadrinho maravilhoso. Esse é a segunda vez que a Panini lança esse quadrinho, e quando ela lançou a primeira vez eu não tinha ligado muito, assim, o quadrinho do Supergirl e tal, e mesmo sendo do Tom King, que é um cara que eu gosto muito, mas não tinha dado muita atenção, até que o James Gunn anunciou que esse quadrinho vai ser base para um filme. Aí esgotou no mesmo dia que saiu esse anúncio, e agora a Panini relançou. Eu comprei essa edição de luxo com sobrecapa, que era da Comic Con, né? Uma edição muito bonita. E, assim, é uma história linda. É um quadrinho de super-herói, com ação e tudo mais, o bem contra o mal e tudo. Mas é uma jornada tão bonita da Supergirl com essa outra menina aqui. Porque a história desse quadrinho é que o pai dessa menina foi morto por um cara que eles estavam abrigando ali na casa deles, né? E a menina jura vingança contra esse cara e decide ir atrás dele por vários planetas do universo. E o quadrinho inteiro basicamente é essa jornada de vingança, né? Mas assim, o quadrinho se passa ao longo de meses e tem muito crescimento nas personagens, tanto na Supergirl como na outra menina. E é muito bonito ver essa relação das duas, que no começo a menina é meio pé no saco, assim, daí depois cria uma relação de amizade ali que é muito bonito. Então é um quadrinho de super-herói, de drama, de comédia, de aventura. Esse quadrinho tem de tudo um pouco, e eu tô muito ansioso pra ver isso aqui virar filme. Acho que vai ser maravilhoso. Se seguir fielmente o que o Tom King e a Bilks fez aqui, vai ser um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, assim, porque é realmente muito, muito bom. E como eu disse, eu acho que é meu quadrinho de super-herói favorito desse ano. Realmente maravilhoso. E por fim, o último quadrinho que eu vou mostrar pra vocês, mas não vou falar muito sobre ele, porque já teve um vídeo sobre ele aqui esse mês, que é é difícil pegar. É o primeiro ônibus da Sociedade da Justiça da América, do Geoff Johns, né? Esse catatal aqui de 1280 páginas. Eu fiz um vídeo de um vlog de leitura sobre ele, é um vídeo de mais de 1 hora, com todas as impressões do quadrinho conforme eu ia lendo. É um quadrinho que, sinceramente, assim, sem falsa modéstia, é um vídeo que eu acho que ficou bem legal. Acho que você deveria conferir, né? A Sociedade da Justiça é um trabalho muito importante do Geoff Johns para DC. Espero que esteja dando para ver certo. Mas é uma saga muito longa também, que a Panini agora tá lançando aqui nesses ônibus, que eu tô muito feliz de estar saindo. Já saíram 3 volumes, eu tenho só os 2 primeiros. Espero ler o segundo volume agora em janeiro. Nossa, não vou mostrar mais porque já tá me dando dor aqui. Mas é um quadrinho sensacional. É um quadrinho de super-herói raiz mesmo, um super-herói arroz com feijão, assim, que vai ter muita ação, muito desenvolvimento de personagem, muitas batalhas épicas que
a qualquer momento pode acabar o mundo, muitos vilões muito bons, todos os personagens são extremamente bem desenvolvidos pelo Jones, que vai fazer você se importar com todos eles, e são 20 e poucos personagens que aparecem aqui. Enfim, já fiz um vídeo de 1 hora sobre ele, não vou falar mais, então vá conferir o vídeo lá caso você tenha interesse. Mas esses foram os 30 quadrinhos que eu li nesse mês de dezembro, os últimos quadrinhos que eu li em 2024. Minha boca já tá seca aqui porque o vídeo bruto já tá com 1h13. Não sei quanto tempo tá dando pra vocês, mas com certeza tá longo. Se você chegou até aqui, né, até o final, comente aí quais foram as suas melhores leituras do mês de dezembro, seus melhores quadrinhos do ano. Deixe aí também nos comentários se você quer ver um vídeo, uma resenha específica sobre algum desses quadrinhos que eu mostrei por aqui também. Não esqueça de seguir no Instagram a página do Estante Narrada, que sempre tem resenhas por lá também, 2 vezes por semana. Comenta o vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe se você acha que alguém pode gostar desse tipo de conteúdo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando sair um vídeo novo por aqui. Se você se interessou por algum desses quadrinhos que eu mostrei, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para eles na Amazon, se eles estiverem disponíveis na Amazon, né? Porque quadrinho independente eu acho que não vai ter, mas vai estar tudo aqui embaixo. Se estiver na Amazon vai estar aqui. E se você entrar por esse link e fazer a compra, você me ajuda com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas me ajuda muito. Então, mais uma vez, um feliz ano novo para você e para sua família. Esse vai ser o último vídeo de 2024 e eu volto lá pela segunda semana de janeiro com a lista dos meus melhores quadrinhos lidos em 2024. Mas era só isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.